Olá pessoal, continuando nossa era Vargas, continuando aqui nosso tema, a gente vai trabalhar agora a escalada repressiva e a implantação do Estado Novo, tá? Então, tem essa continuidade com o tema da radicalização política, com o governo constitucional e com a existência da IB e da INL nos levantes de 1935. Qual é o objetivo dessa videoaula? Analisar a construção do Estado policial na era Vargas. Nesse ponto, eu queria chamar a atenção para vocês uma coisa que eu falei lá desde o começo. Quando a gente pensar em era Vargas, a gente tem que parar de pensar de uma forma romantizada, de uma forma pensar de forma compensatória do autoritarismo de Vargas, como se o que ele fez enquanto leis trabalhistas, a popularidade que ele teve, o desenvolvimento econômico que ele teve durante seu governo, compensasse o fato de ele ser autoritário. Não existe essa compensação. Isso aí a gente tem que parar de fazer na memória, na história e na mentalidade brasileira de existir uma espécie de compensação para o autoritarismo. A gente faz muito isso, não só com Vargas, faz com o Império, faz com as ditaduras da República das Espadas, faz com o autoritarismo das oligarquias da Primeira República, faz com a ditadura de 64 a 85. Isso é muito da mentalidade brasileira que nunca conseguiu superar o autoritarismo que vem desde sua estrutura colonial. E aí fica até a sugestão, ler o livro da Lília Moritz Schwartz sobre o autoritarismo no Brasil, para entender que isso é parte de uma mentalidade brasileira que a gente precisa romper. A gente tem o costume de tentar pensar os governantes brasileiros de forma a pensar, ele é autoritário, mas fez isso. E não pode ser assim. O autoritarismo dele não é uma coisa que a gente tem que relevar, que a gente possa relevar. E Vargas foi um ditador. É nesse momento que eu quero mostrar a vocês que há uma face ditatorial muito presente em Vargas, inspirada no fascismo europeu, e que vai dar a marca e o tom durante os 15 anos do governo dele. De 50 a 53, nem tanto, mas de 30 a 45, sim. Então, o que é que vai acontecer? Depois da existência do levante de 35, que é uma reação à Lei de Segurança Nacional e ao fechamento da INL, que a gente já viu, Vargas vai aproveitar esse momento dos levantes de 35 para aumentar o poder do poder executivo e destruir, de certo modo, as estruturas constitucionais e democráticas que tinham sido implementadas a partir de 34. Ele já vinha fazendo isso com a Lei de Segurança Nacional e ele vai continuar com isso após os levantes de 35. Ele vai usar os levantes de 35 para aumentar o seu poder, fortalecendo o executivo, fortalecendo o poder na mão do presidente e depois até dando o golpe do Estado Novo. Uma das coisas que ele vai fazer logo depois do levante 35 é uma nova Lei de Segurança Nacional. Lembre-se que ele tinha feito uma Lei de Segurança Nacional no início do ano de 1935. Ele já vai fazer uma nova Lei de Segurança Nacional que vai aumentar o poder de repressão do Estado sobre as suas oposições. Então, o que é que tinha nessa nova Lei de Segurança Nacional? Punir participantes direto ou indiretamente dos levantes, e aí ele sai prendendo, faz um rodo mesmo, passa um rodo de quase todo mundo que tem posicionamento de esquerda, de forma que é conhecido, e tendo ou não participação da ANL, tendo ou não participação do Partido Comunista, e tendo ou não participação nos levantes de 1935. Posso dar dois exemplos aqui mais conhecidos. Pagu, que eu já falei em um outro momento, e o Graciliano Ramos, nosso escritor aqui de Alagoas, que vai ser preso, foi político, ele também era escritor e era um crítico do governo de Vargas, sempre pensou mais alinhado à esquerda, ao socialismo, mas nunca foi membro do Partido Comunista, não nessa época, ele foi depois, e não era membro da ANL, embora tivesse gente conhecida, mas vai ser acusado de ter participado do levante. Então vai ser uma passação de rodo mesmo, assim, vou sair prendendo todo mundo que é oposição, principalmente que é uma oposição ligada a um pensamento socialista. Tá? Podem ser fechados partidos, escolas e jornais que são considerados subversivos, que são considerados opositores, e aí subversivos vira todos aqueles que criticam o governo. Todos os que criticam o governo logo são taxados de comunistas e logo são reprimidos. Emendas constitucionais vão fortalecer o poder do executivo. Uma emenda vai estabelecer estado de guerra interna, e estado de guerra dá poder concentrado na mão do executivo, que poderia suspender as garantias constitucionais, ou seja, os direitos individuais, os direitos à liberdade, à igualdade, à justiça, poderiam ser suspensos, assim como a próprio poder da Câmara
né, e do Congresso. Cassação de todos os militares envolvidos em atos subversivos, então ele vai sair caçando os militares que têm posicionamentos de esquerda, que estão ligados ao Partido Comunista, ou a sindicatos, ou movimentos de trabalhadores. Vai ter também uma limpeza, entre aspas, da corporação do Exército, estando ou não envolvido com os movimentos. Demissão de funcionários civis envolvidos nesse ato, do mesmo modo, os funcionários civis, pessoas que trabalham que tenham alguma ligação com o pensamento socialista, vão ser demitidos do seu trabalho sob a justificativa justamente de não estarem correspondendo àquilo que é o pensamento melhor para o país, ou seja, o que, né, pensar igual ao governo. Depois de um tempo vai ser exigido até uma espécie de documento que provasse que a pessoa era alinhada ao pensamento do governo, a gente vai ver isso mais para frente, e vai criar o Tribunal de Segurança Nacional, que é um tribunal específico para julgar os subversivos políticos e de ordem social. Então esse tribunal ele não dá o direito à ampla defesa, essas pessoas serão presas sem acusação prévia, sem o direito de se defender, sem o direito a habeas corpus, ou seja, direito a responder em liberdade, né, até que se prove que ele é culpado. Não vai ter nada desses direitos, e a gente vai ter muita gente que vai passar anos preso sem ter um julgamento. O caso Graciliano Ramos, ele vai passar 15 meses, se eu não me engano, preso, apagou também. O Luiz Carlos Prestes passa 10 anos, dentre outros, vários exemplos, sem julgamento. Um julgamento de fato, tá? Um julgamento com defesa, tudo mais. Vai ter o julgamento pelo Tribunal de Segurança Nacional, que é um julgamento tendencioso. Prisão de centenas de civis e militares, então, como eu disse a vocês, vai ter uma espécie de... o governo vai fazer uma limpa de suas oposições, e nessas prisões vai ser muito denunciada a prática da tortura, principalmente para os menos famosos. Isso é muito interessante no governo Vargas. O governo Vargas vai evitar torturar figuras famosas como Luiz Carlos Prestes, Graciliano Ramos e Pagu, mas vão torturar os líderes que estão muito mais ligados ao movimento dos trabalhadores. Quem quiser saber mais sobre isso, leia o livro do Graciliano Ramos, Memórias de Cárcere, ou assista o filme baseado no livro, também Memórias de Cárcere, e você percebe que há uma diferença de tratamento entre aquele preso político que é famoso, como Graciliano Ramos, e o preso político que não é famoso, principalmente os presos de ordem social, que são dos movimentos trabalhadores. Esses vão ser muito torturados. Então a prática da tortura vai ser muito comum e vai ser basicamente liderada pela polícia secreta de Vargas, que era liderada por Filinto Miller, pessoa que vai participar do golpe de 64. Isso é muito importante. Atentem que muitos dos que participaram do autoritarismo em Vargas, do golpe de 37, do Estado Novo de Vargas, da repressão de Vargas, serão participantes do golpe de 64. Olimpo Mourão Filho, o cara que criou o Plano Coelho, Filinto Miller, Góes Monteiro, eles todos vão participar depois do golpe de 64 na ditadura civil-militar. Então nós não resolvemos esses problemas no Brasil e o que acontece? Eles voltam. Né? Eles voltam constantemente. Aí nós temos um cartaz denunciando a prisão de um dos líderes, né, de um dos líderes do movimento trabalhadores, do movimento comunista brasileiro, Miranda, e aí está falando não só do tratamento dado a essa figura, como reivindicando de que deve-se reagir à prisão desses líderes, e esse cartaz ele chama o povo justamente ao combate ao governo de Vargas, ao imperialismo, o fechamento do integralismo que continuava aberto, tá? Então é um cartaz que ao mesmo tempo fala sobre a prisão desse líder, a tortura, as condições, né, de vida desse líder, muitas vezes assassinato dessas lideranças que são presas, tá? Mas também o combate, chamando o povo para lutar contra o governo de Vargas. Tá? Então não é também de forma tão passiva assim de se dar essa coisa, mas obviamente com esse rodo, essa autorização que o governo vai ter de reprimir, o movimento dos trabalhadores vai ser muito enfraquecido nesse período. Vai ser criado em 1936 para aumentar a repressão a Convenção Nacional de Repressão ao Comunismo, que tinha como objetivo principal investigar a participação de funcionários públicos, mas também outros cidadãos, tá? Em atos e crimes contra as instituições políticas sociais, ou seja, todos os funcionários públicos que tivessem algum vínculo com o posicionamento socialista, seja a ML, seja o PCB, ou seja o pensamento no geral, ele podia perder seu emprego, podia ser preso por isso.
exigia, a partir daí, o atestado de ideologia para todos que exercessem cargos públicos e sindicais. Então, para você participar de cargo público, ser funcionário público ou ser do sindicato, você tinha que ter um atestado de ideologia que dizia que você estava comprometido com o governo de Vargas e não tinha nenhum vínculo com nenhum grupo ou nenhum pensamento socialista. Tá? A partir daí, você vai ver uma ação, principalmente de jornais de uma imprensa varguista, de uma imprensa de elite, de uma imprensa conservadora, como o Globo, o Estado de São Paulo, fazendo uma promoção justamente dessas ações do governo de caçar esses grupos de oposição que são ligados a uma esquerda. Tá? Então aí vocês estão vendo a manchete do Globo dizendo funcionários e extremistas, um termo muito usado para o pessoal do Levante de 35. Escolhida a comissão para apurar a culpa de servidores da nação implicados na propaganda vermelha. Vejam que não necessariamente está ligado à ANL e ao Levante. Basta esses servidores públicos terem um pensamento que era considerado subversivo. Tá? Essa escalada repressiva ela vai ganhar ainda mais fôlego quando houve a prisão de alguns dos líderes relacionados ao Levante. O principal líder, como a gente já sabe, Luiz Carlos Prestes, o principal nome, o símbolo desse Levante, ele vai ser preso. A sua esposa, Olga Benário, também vai ser presa e já a partir daí já começa a discutir de que ela tinha que ser... Aí eu botei a data errada, tá? É março de 1936, não março de 1935, no de Luiz Carlos Prestes. Desculpa aí. E aí, assim que eles são presos, os dois são presos juntos, vai ser discutido que ela vai ser extraditada. Lembrando que a Olga Benário ela vai ser expulsa do país, vai ser entregue às forças alemãs e grávida da sua filha, da filha dela com Luiz Carlos Prestes, e ela vai morrer no campo de concentração, conseguindo que a filha seja parida e a avó possa pegar essa filha e criar. Tá? A menina não morre, ela pare, mas depois ela morre numa câmara de gás durante o Holocausto. E aí mostra esse vínculo do governo Vargas com o Estado nazista, né? Que não protege mesmo que seja, mas ela é estrangeira, ela é comunista. Sim, mas era a esposa de um brasileiro que agiu no Brasil, então ela deveria ter tido a proteção brasileira, mas não teve. O governo Vargas ele vai aproveitar a prisão dos líderes da ANL, dos líderes do Levante 35 e muitos documentos que eles vão arregimentar nessas prisões para impulsionar uma oposição a esses líderes e conseguir que a Câmara aprove o estado de guerra que dá ao governo federal, ao executivo, 30 dias de autoridade máxima sobre o país. E aí, a partir daí, vai crescer a prisão de deputados oposicionistas. Alguns desses deputados que não são necessariamente de esquerda, mas que vão acusar o governo de estar justamente torturando, passando por cima dos direitos dos prisioneiros, vão ser presos, tá? Então tem deputados que denunciam o governo Vargas e suas ações e eles serão presos por isso. Em 37, com esse governo já policial, esse estado policial fortalecido, e o que é o estado policial? Só para a gente voltar para essa temática que você se perdeu. O Estado policial é um Estado organizado para reprimir as oposições. Ele vai aumentar a força e o aparato repressivo, exército, polícia secreta, polícia militar, na tentativa de não necessariamente garantir uma menor criminalidade comum. O Estado policial ele garante a manutenção de uma ordem política e social que é o que o Estado quer. Que aquele Estado, aquele governo, aquele regime não tenha oposições. Isso vai ocorrer muito na década de 30, né? O maior exemplo é o nazismo alemão, e o Brasil vai fazer isso também. E aí a gente está vendo essa escalada repressiva, né? Então, a ponto de perseguir até deputados que não concordavam com Vargas. Em 1937, uma tentativa de amenizar esse momento tão tenso, Vargas vai fazer o quê? Vai se comprometer a organizar as eleições de 1937, que traria o novo presidente em 1938. Já que ele não poderia se reeleger, porque de acordo com a Constituição 34, o presidente só poderia ter um mandato seguido, não podia ter um segundo mandato agora, teria que concorrer depois. Então ele não poderia ter reeleição. Então ele disse, não, fiquem tranquilos, eu não estou querendo ficar no poder, eu vou organizar as eleições.
Só que aí tem uma coisa muito curiosa. Como é que a opinião pública percebe Vargas nesse momento? E aí a gente tem uma charge da revista Careta, de J. Carlos, que é uma revista que já vem criticando Vargas há um tempo, e que você percebe que algumas partes da imprensa ou alguns grupos já percebiam que Vargas não queria sair do poder. E aí nessa charge vocês reparam Vargas ao redor do Palácio do Catete, apelidado de Palácio das Águias, por causa das estátuas lá em cima, colocando cascas de banana para os candidatos à presidência, né? Preparando armadilhas, digamos assim. E tinha escrito assim, lá no Palácio das Águias, para que arame farpado, se é possível arranjar tudo com as habituais cascas de banana. Ou seja, Vargas não quer passar a presidência da República e está preparando armadilhas para os candidatos. O que vai acontecer? Que armadilha é essa? Vargas, por um tempo, vai fingir normalidade, tendo um candidato que ele apoiava, né? Se eu não me engano era o... Eu não lembro agora, é o paraibano, Américo e tal, mas eu não lembro qual deles, se é o poeta ou se é o pintor. Mas de qualquer forma ele tinha um candidato, e aí o que acontece? Em 1937, nesse mesmo ano, durante o processo da eleição, vai ser articulado um plano, uma fake news. Então, professor, fake news é coisa atual? Não. O conceito sim, porque a gente está numa época de internet, mas a ideia de uma notícia falsa usada por objetivos políticos já ocorria no Brasil da Primeira República. Mas na era Vargas a gente tem a maior fake news nesse momento, que é justamente o Plano Cohen. Um membro do Exército varguista, de defesa de Vargas, que era também integralista, o capitão Olímpio Mourão Filho, o mesmo que em 64 vai marchar com tropas para derrubar o governo de João Goulart, mas isso é para um outro momento. Esse cara vai criar um plano falso, plano Cohen, que seria baseado no protocolo Sábio de Sião, que também é um plano falso dos judeus para dominar o mundo, que os alemães vão usar muito como argumentação para o combate ao judaísmo. Aí ele vai criar esse plano Cohen, que era uma espécie de projeto de plano para tomar o poder do Brasil, articulado por judeus comunistas. Ele apresenta esse plano para o alto escalão do Exército, que apresenta para Vargas. Vargas abraça esse plano, junto com o alto escalão do Exército. O alto escalão do Exército, aí representado até pelo general Góes Monteiro, que é o braço direito de Vargas na questão militar, vai noticiar para a imprensa esse plano, vai gerar um pânico coletivo, lembrando o Levante de 35, a imprensa vai bombardear de informações do plano Cohen, dizendo, eles vão matar as pessoas, eles vão invadir a casa dos cidadãos brasileiros, lembrando aqui que eles estão se referindo muito mais aos cidadãos, à elite, vão invadir as casas, vão estuprar as mulheres, eles vão violentar suas esposas e filhas, eles vão queimar tudo, eles vão matar todo mundo. O plano era desse jeito mesmo. A forma como foi noticiada era desse jeito, vocês têm um documento aí para uma questão que mostra isso, tá? E aí, esse pânico que é gerado contra essa conspiração judaico-comunista, articulada pelo PCB, vai ser usado para levar a Câmara a votar o apoio total de Vargas e o aumento do estado de guerra. Então, a partir daí, o estado de guerra ganha mais 90 dias, depois, para garantir a ordem social, Vargas fechando o Congresso, então não tem mais Câmara e Senado, extinção de partidos, não tendo mais oposições, suspensão das eleições, porque com esse plano, para tomar o poder, a gente não pode fazer uma eleição, o importante agora é garantir a ordem. Olha a articulação que eles fizeram. E suspensão da Constituição. Ao suspender a Constituição, o que é que Vargas vai fazer? Vargas vai pegar toda essa comoção e esse momento de pânico, onde ele é visto como salvador da pátria e garantidor da ordem, e ele vai conseguir dar um golpe, que é o golpe do Estado Novo, em 10 de outubro de 1937. Então ele consegue que a Câmara aprove o estado de guerra 90 dias, onde ele fecha o Congresso, ele suspende a Constituição, ele acaba com as eleições, ele acaba com os partidos e ele dá um golpe, o golpe do Estado Novo, sobre a justificativa de salvar o país desse plano comunista que foi criado por ele, pelo seu governo. E aí, qual é o discurso dele nesse golpe do Estado Novo? Eu trouxe só um trecho para vocês perceberem como ele vai articular essa ideia de que precisamos de um Estado forte e centralizador.
Restauremos a nação na sua autoridade e liberdade de ação. Na sua autoridade, dando-lhes os instrumentos de poder real e efetivo com que possa sobrepor-se às influências desagregadoras internas, que no caso são os partidos, e externas, que no caso seria o comunismo. Na sua liberdade, abrindo o plenário do julgamento nacional sobre os meios e os fins do governo e deixando-a construir livremente a sua história e seu destino. Ou seja, a liberdade aqui seria o governo Vargas agir sem uma Câmara dos Deputados que votasse contrária a ele. Então isso é uma coisa que incomodava muito o autoritarismo de Vargas. Vargas queria implementar a política do governo, mas ele não gostava da ideia da democracia porque ela podia embargar suas políticas públicas. Porque a Câmara dos Deputados podia vetar suas políticas públicas. Então ele acreditava que a liberdade, no discurso dele, seria o governo federal, o executivo, poder fazer tudo sem o legislativo impedi-lo. Ou seja, ter um governo autoritário, centralizador no executivo. E a partir daí que a gente tem justamente o Estado Novo. E o que é esse Estado Novo? O Estado Novo, o termo se dá, pegando de empréstimo a ditadura de Portugal, que também se chamava Estado Novo, que ele também era fã e era fascista. Tá? Então ele vai, logo depois que implementa o golpe do Estado Novo, ele vai pegar e pedir, solicitar uma Constituição que vai ser criada e produzida para ele aprovar sem Câmara dos Deputados, uma Constituição totalmente aprovada por ele, que a gente chama de outorgada, simplesmente é assinada e colocada em prática por ele, e a Constituição 37, que vai ganhar o apelido de polaca, porque ela é muito inspirada, ou tinha muitas aproximações da Constituição fascista polonesa. E aí, qual é as características dela? Centralização. O poder executivo é o mais forte, não tem legislativo, então só o executivo para administrar o país, tá? O judiciário é subordinado ao executivo, não é um poder imparcial e autônomo. Indicação dos governadores pelo presidente, volta aos interventores, só que agora esses interventores têm uma sacada dele, ele vai numa articulação com as oligarquias que já dominavam esses estados, então ele vai conseguir o apoio dessas oligarquias que vão ficar no poder durante o Estado Novo. Tá? Controle social e econômico, a partir de agora o Estado ainda mais já controlava a economia e a sociedade com regras, com legislação. Então esse controle social muito inspirado no fascismo. Tá? Repressão, ela passa a ser cada vez mais dentro da estrutura legal e entrando também na Constituição. Tá? Então essa repressão entra a pena de morte para crimes contra a segurança nacional, nesse caso aí para aqueles que se opõem ao governo, institucionalização da censura, que passa a ser legalizada, e fim dos direitos individuais. O que são direitos individuais? Liberdade de expressão, liberdade individual, igualdade jurídica, direito à defesa, direito à justiça. A legislação trabalhista, ela continua dentro dessa Constituição, só que aí cada vez mais ganha aquela característica da repressão e do controle dos sindicatos, que é a proibição das greves e o corporativismo que a gente já falou, que é inspirado no fascismo, que é o controle dos sindicatos por parte do governo. Alguns princípios fascistas ficam mais claros durante o Estado Novo, já eram claros desde o começo do seu governo, mas durante o Estado Novo fica cada vez mais claro os princípios fascistas em Vargas. O líder forte com poder absoluto, Vargas vai criar essa ideia do mito varguista, o pai dos pobres, o líder, o salvador da nação, dentre eles o salvador da nação do comunismo. Tá? Centralização política administrativa no executivo, o presidente vai centralizar mais o poder dele. Estado policial, que a gente já viu que é algo muito comum do fascismo e nazismo. Ultranacionalismo xenófobo, ou seja, um ultranacionalismo que exalta o povo nacional e cria um ódio para o que é estrangeiro, o controle de entrada de estrangeiro, legislações que proíbem, por exemplo, uma certa cultura estrangeira, como o ensino de línguas para os imigrantes dentro das colônias, é muito comum nesse período. Uma oposição violenta ao comunismo, à democracia parlamentar, que ele fechou, que ele acabou, e ao liberalismo cultural e econômico. Então, você vê que há umas características dos princípios fascistas cada vez mais nítidos no governo de Vargas.
O culto a uma unidade nacional, a uma ideia de que partidos políticos, pensamentos diferentes são desagregadores, né, vão fazer com que a nação meio que se esfacele. Então é mais importante que todo mundo pense como eu, que seja homogêneo, o povo é um só, o pensamento é um só, a política é um só. Ele extingue todos os partidos políticos e ele faz um ato em novembro, que é a queima das bandeiras. Em um momento, um evento, ele vai aproveitar para fazer a queima das bandeiras estaduais. Vem as portas-bandeiras com as bandeiras do Estado, elas queimam e cada porta-bandeira que queimava a bandeira do Estado recebia a bandeira do Brasil. Então havia aquela ideia, e o discurso era, acabamos com as oposições regionais, acaba-se com as oposições partidárias, acaba com as influências internas e externas, e só o que importa agora é um único pensamento, uma unidade nacional, uma homogeneidade. Né? Meu partido é o Brasil. O discurso é esse, que é um discurso autoritário fascista, né? Bem comum nesse sentido. A única diferença para o fascismo originário é que no fascismo existe partido único. O partido nazista, né, na Alemanha, partido fascista na Itália, em Vargas ele extingue os partidos. Nem precisava partido. Quem era a favor do Brasil? Então, uma característica desse governo do Estado Novo é o aumento da sua ditadura. Eu acredito que muitos alunos perguntam, professor, já era uma ditadura em 30? Para mim era, porque deu um golpe. Ele estabeleceu ele mesmo um governo provisório, onde ele ficou no governo até 1934, quando convocou a Constituição. Então, de 30 a 34 já é uma ditadura. Mas o Estado Novo é a ditadura no seu auge de Vargas. Né? De 37 a 45, a ditadura do Estado Novo é muito mais forte do que de 30 a 34. Tá certo? Isso é muito importante. Ele vai ter muito mais poder nesse período. Então, a partir de 37, essa ditadura fica mais nítida. E aí a gente tem uma charge, de novo, do J. Carlos, né? Trazendo essa ideia da ditadura. Aparece Vargas, acompanhado de alguém ali, né, que está conversando com ele, e tem uma faixa lá em cima dizendo: o Estado Novo foi a salvação do Brasil. Glória a seu fundador, glória a Vargas. E aí, se vocês observarem, Vargas está com tacape e deitado, apagado, nós temos a política. E aí a figura que está com Vargas, né, terninho branco, que está acompanhando Vargas, diz assim: catalepsia, ou seja, se a pessoa é cataléptica, está aí apagada porque tem uma doença. Vargas diz: não, senhor, fratura de crânio. Ou seja, Vargas acaba com a política através da sua força, né, da sua força repressiva. Então aí vocês veem que essa característica ditatorial dele vai ficar cada vez mais clara. Pouca oposição inicialmente, pelo menos nos anos de 37, 38, vai ter pouca oposição porque ele tinha praticamente passado um rodo nas suas oposições, principalmente dentro dos movimentos dos trabalhadores. Então, isso já meio que enfraqueceu a oposição. Quanto às elites políticas, ele consegue trazer elas para o lado dele quando ele coloca elas na interventoria, ou seja, no governo dos estados. Então, também vai ter o apoio dos líderes políticos. A única oposição mais clara que teve a Vargas e que chegou a um ato mais extremo, como é o termo da época, foi a intentona integralista. Em 1938, em maio de 1938, os integralistas, descontentes com o escanteamento do integralismo na estrutura do Estado Novo, Plínio Salgado não conseguiu o Ministério da Cultura e o integralismo ter que fechar enquanto partido político, vão tentar dar aquele golpe que eu falei lá no vídeo do integralismo. Continuando nessa ditadura, Vargas vai estabelecer um Estado policial cada vez mais forte, com repressão política e ideológica. A polícia secreta de Vargas fica famosa por cometer atos de violência, tortura e desaparecimento de pessoas. O exemplo para quem acompanha a história do Graciliano Ramos é muito interessante, porque ele é preso sem uma acusação prévia, ele é levado para o Rio de Janeiro e lá ele vai descobrindo por que ele está preso. Porque não tinha o trâmite legal de uma prisão. Ele vai fortalecer o DOPS, que é o Departamento de Ordem Política e Social, dividindo ele em dois. Para o Departamento de Ordem Política, para reprimir as oposições políticas, aqueles considerados subversivos no campo da política, e vigiar, e investigar, e, né, principalmente fazer essa coisa da vigilância, de sair vigiando as pessoas, e o Departamento de Ordem Social, que é justamente voltado para o movimento de trabalhadores, movimentos de bairros, movimentos sociais. Então vai haver um departamento da polícia para cada tipo de subversão, digamos assim, diferente. E qual era o discurso
do aparato do Estado policial. Evitar indivíduos nocivos à ordem pública. O discurso é esse, tem indivíduos que é perigoso à ordem pública, que é perigoso para o país, que é perigoso para a nação, e nós estamos apenas evitando eles. E, na verdade, o que estava fazendo era a defesa do regime de Vargas, acabando com todas as oposições, principalmente as oposições ligadas ao que eles chamariam de socialismo ou comunismo. Mas era uma oposição, digamos assim, de esquerda. Então, por último, só gostaria aqui de agradecer, eu fecho por aqui a característica de Estado Novo. No próximo vídeo eu vou trabalhar com você algumas características, nos 2 próximos vídeos, sobre o nacionalismo econômico de Vargas e sobre o DIP e a criação da ideologia trabalhismo, ou seja, da figura do pai dos pobres e do apoio do trabalhador a Vargas, a legislação trabalhista e essa propaganda. Então assista os próximos vídeos, eles não vão ser obrigatórios, são optativos, mas ajudarão vocês a compreender o Estado Novo para um outro olhar, para uma outra área, que é a economia e a questão dos trabalhadores, tá certo? Então, até a próxima. É isso aí. Não esqueçam, curtam, ativem o sininho e